Antes, meu boa noite aos participantes hoje da roda, começando pelo professor Marcos Pérez, professor de Direito da USP. Marcos, muito obrigado pela disposição em participar da nossa roda. Boa noite. Daniel Ritzner, boa noite em Brasília. Boa noite, Thaís. Boa noite. Mais tranquila hoje? O Márcio voltou. O Marcos voltou. Até o tom de voz. Caio, boa noite a você. Primeiro nós vamos ao vivo a Brasília, porque lá está terminando, lá não, no Brasil inteiro, desculpe, aqui Brasília é a sede. Termina amanhã o mandato de Augusto Aras como Procurador-Geral da República. O presidente Lula terá que se decidir não só sobre o sucessor dele, mas também com mais um integrante do Supremo Tribunal Federal, no lugar da ministra Rosa Weber, que está se aposentando. Então, ao vivo, está lá conosco Luciana Amaral, nossa repórter, com os detalhes. Boa noite, Luciana. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Exatamente, o presidente Lula, então, tem 2 cargos para fazer as indicações, para o cargo de Procurador-Geral da República e também para ministro do Supremo Tribunal Federal. O Aras termina o mandato à frente da PGR amanhã, depois de 4 anos, e a ministra Rosa Weber se aposenta até a segunda-feira que vem. Hoje, o presidente Lula comentou os critérios que ele vai levar em consideração na hora de escolher o novo ministro do STF. Ele disse que não vai ser nem cor, nem gênero, mas sim alguém que tenha respeito com a sociedade brasileira, a pessoa mais correta, foram as palavras do presidente Lula. Ele disse também não ter pressa, lembrando que ele não tem um prazo definido para realmente fazer essas indicações. O presidente Lula, ele tem sido pressionado a escolher uma mulher, até mesmo uma mulher negra, porque na história do STF só foram 3 ministras mulheres até o momento. No entanto, alguns dos nomes mais cotados para o STF hoje são Flávio Dino, ministro da Justiça, Bruno Dantas, presidente do TCU, e o Jorge Messias, ministro da AGU. Já para a PGR, os mais cotados são os subprocuradores-gerais da República, Paulo Gonet e Antônio Carlos Bigonha. O Lula já indicou que não deve seguir a lista tríplice sugerida pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Também essa lista, escolher alguém dessa lista, também não é uma obrigação do presidente da República. O presidente Lula vai passar por uma operação no quadril nesta sexta-feira, então a expectativa aqui em Brasília é ver se ele realmente vai fazer algum anúncio antes disso. Lembrando que ele não tem um limite de prazo definido para fazer essas indicações. Hoje, o PGR, Augusto Aras, fez um discurso e ele ressaltou a importância do equilíbrio democrático no país. Esse discurso foi no Conselho Nacional do Ministério Público. Vamos conferir. A democracia deste país, preservada, passou por esta instituição mantenedora, como é do seu dever constitucional, da ordem jurídica que sustenta o regime democrático, o Estado de Direito, que é o seu meio de trabalho, e a economia aberta de mercado. Professor Marcos Pérez, a gente viu ao longo pelo menos esses últimos 20 anos, a figura do Procurador-Geral da República no centro de tudo aquilo que a gente pode ter considerado acontecimento relevante da política nacional. O que aconteceu? Isso está no desenho que nós brasileiros fizemos do papel do Ministério Público na Constituição? Ou isso foi função de cada uma das personalidades que ocuparam esse cargo tão relevante? Veja, o desenho que a Constituição dá ao Ministério Público politiza, em alguma medida, o Ministério Público. Então, ele não só é relevante, como ele desfruta de uma grande autonomia, né? E a relevância dos temas que ele empreita, mais essa grande autonomia conferida a ele pela Constituição Federal, acaba por, indiretamente, politizar a função do Ministério Público. Então, o Ministério Público é um player, vamos dizer assim. Ele é um jogador no tabuleiro da política nacional. Não só nacional, na política nacional, na política dos estados, muito intenso na política dos municípios, mas no caso do PGR, na política nacional. Marcos, você faz parte de uma roda, não espere eu passar a palavra, eu vou colocar meus colegas imediatamente na nossa conversa, começando pelo Daniel.
Daniel, em função desses acontecimentos históricos, tem-se uma ideia de quem é que o Lula quer? Ou melhor, do que perfil que ele quer? Desculpe, deixa eu refazer a pergunta. Obrigado. Eu acho que mais realmente do que um nome, o que está colocado é um perfil, William. Lula quer um procurador que seja, em suma, anti-lava-jatista, de um perfil mais garantista, que não saia denunciando como ele acredita que foi o caso de Rodrigo Janot, mas também quer uma pessoa com algumas características de Augusto Aras, quais sejam? De ter um certo controle ali sobre o corpo funcional, sobre os quadros do Ministério Público, que tem muita independência, muita autonomia. Então, se um procurador pode denunciar um político, ele também pode paralisar uma obra de infraestrutura do novo PAC, por exemplo. Então, é esse tipo de perfil que Lula encontra características de Augusto Aras que ele sim aprecia, de uma pessoa que tenha características ali, que consiga ser regente do Ministério Público Federal. Vai ser difícil encontrar uma pessoa com essas características exatas, 3 nomes estão mais colocados, e o que a gente vê é o fim, o enterro definitivo, por assim dizer, da lista tríplice que caracterizou durante tantos anos essa escolha. É possível, Marcos Pérez, estabelecer algum tipo de controle externo a uma instituição, como descreve Daniel Hittner, com essa, digamos, capacidade de defender seus próprios interesses corporativistas? Daniel, estou pondo isso na sua boca, não, né? É difícil, não é? Hoje no Brasil você tem o Conselho Nacional do Ministério Público que tem condições de fazer essa fiscalização. O órgão ele não é inteiramente corporativo, há a participação da sociedade, a participação inclusive da OAB, mas depois do que nós assistimos, né, durante a Lava Jato, com os procuradores de Curitiba fazendo o que bem entendiam, pintando e bordando, publicando-se em outdoors pela cidade de Curitiba, como se eles fossem grandes xerifes e combatentes da impunidade, né? Me parece que esse é um exemplo bastante eloquente de que é difícil controlar o Ministério Público. Agora, há que se ter esperança em que toda essa discussão que está sendo feita agora, em função da indicação do novo Procurador-Geral da República, em alguma medida dê balizas para a atuação futura desse procurador. A gente fica na esperança, né, de que nós não tenhamos nem um engavetador, né, e nem alguém que sai correndo atrás do primeiro holofote que aparece. Então, ninguém que se paute unicamente pela lógica do espetáculo, né, e esqueça de exercer suas funções institucionais em função de uma projeção de prestígio pessoal, né, ou de projetar constantemente seu prestígio para, sei lá, por uma questão ou de vaidade ou de agenda política pessoal, mas também alguém que não se renda completamente ao funcionamento do poder como ele é. Né, e deixando de investigar, né, porque o que a nação não precisa é de um Ministério Público manso, não é? O que o Marcos Pérez está descrevendo, Caio, não sei, ele não usou a palavra utopia, sou eu que estou usando. É a ideia dessas duas, digamos, grandes fatos, né, da política nacional, serem agora, levarem a uma síntese na qual se tem uma nomeação republicana, a qual a instituição representa seu papel. Agora, Caio, você é o autor aqui na nossa roda da célebre frase "a política como ela é". Ela permite essa... Desculpa, Marcos, você me corrige se eu estiver fazendo uma injustiça com o teu pensamento. A política como ela é permite essa utopia? Não mais, né? Ela permitiu durante um tempo. Se a gente olhar toda a história da Procuradoria-Geral da República a partir de 88, nos anos 90, Geraldo Brindeiro, né, que foi conhecido como engavetador-geral da República, ele apresentou um modelo de tudo que talvez o país e a instituição Ministério Público não queria. Tanto que foi na era Brindeiro que se criou o grupo político interno no Ministério Público, os Tuiuius,
né, que é uma ave pantaneira que nunca conseguia voar, porque esses procuradores eram considerados de esquerda. Lula ganha em 2003 e ficam aí 14 anos o grupo político dos tuiuius, através... Só achei engraçado, tuiuiu voa e voa alto. Através da lista tríplice conseguiram chegar, né? O primeiro PGR do Lula é o Cláudio Fonteles, depois teve o Antônio Fernando, depois teve o Roberto Gurgel, que acabou denunciando muito dos mensaleiros, e por aí vai. O que acontece? Tem outro nome, tem dois nomes chaves para a gente entender PGR. Brindeiro, porque tudo que veio depois era diferente, e Janot, porque tudo que veio depois é diferente. Porque tudo que um político não quer, o presidente não quer, o Congresso não quer, ainda mais numa gestão compartilhada, é um Rodrigo Janot da vida, né? Um cara completamente independente, que mira as suas flechas, né? Como ele citou, tinha muita flecha, para o universo político. Então, a partir, na era pós-Janot, passou-se a imperar a política como ela é na indicação. E ela vira, isso é chocante, assim, uma composição política. Hoje, o presidente da República, ele só indica um PGR em comum acordo com o Congresso Nacional, talvez até com o Supremo Tribunal Federal. Uma composição política. Ótimo hoje. você mencionar o tempo, porque o peso político do PGR se estende também à economia. Por exemplo, presidentes da República interessados em procuradores gerais da República que destravem obras. É muito forte o peso do Ministério Público em várias etapas de uma licitação, por exemplo. Pode ser um bom parceiro ou pode ser um grande obstáculo, né, William, essa atuação da PGR. Agora, eu acho que hoje a atenção maior para um PGR está muito mais ligada a questões da atuação do presidente e dos seus ministros, da sua equipe de assessores em geral, do que de casos específicos ou de pautas econômicas. Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta aqui para o professor Pérez. Exatamente sobre... O Daniel falava aqui sobre o perfil, professor, e é um perfil que me parece muito ligado ao receio do presidente da República, ao receio do que ele não quer que aconteça, de como ele não fica exposto, de como ele não fica vulnerável ao novo PGR. Agora, do ponto de vista republicano, do funcionamento do país, daquela atuação mais utópica, se for para roubar aqui a expressão do William, de um PGR em pleno século XXI, com os desafios que o Brasil tem. Qual é o perfil que você apontaria como sendo um perfil inteligente para a PGR? Os nomes que vêm sendo cogitados não são nomes ruins, né? São gente de alto gabarito, de grande reputação na instituição do Ministério Público, né? Alguém que tenha uma consistência técnica grande, né, que não seja só um desses políticos, né, ou tecnocratas, assim, com carreira em Brasília, né? Então alguém que seja um técnico, que tenha concepções jurídicas predominantemente técnicas. E agora, não existe neutralidade nesse nível das instituições políticas no Brasil. Não é? Então, não há essa ideia de que o juiz é só técnico, o promotor é só técnico, isso não existe. A política contamina tudo. Agora, o importante é que seja predominantemente técnico e que seja respeitado pelos seus posicionamentos. Esse momento que nós vivemos, que é o momento prévio à indicação, ele é importante para que todos os nomes que surjam, a imprensa, a opinião pública, a academia, as universidades, se posicionem, né, em relação à biografia de cada um dos candidatos, à produção jurídica de cada um desses candidatos, a história de cada um. É para isso que serve esse sistema, em que o presidente da República indica e o Senado aprova. É para que exista esse momento de vida republicana em que a gente discute abertamente, como está fazendo hoje aqui. Então, acho que o debate que está havendo aqui hoje, ele testemunha
a corretude, né, a correção do modo de indicação do PGR, tal como preceitua a Constituição Federal. É para isso mesmo, para que a gente discuta, para que a gente verifique, e a bem da verdade é o seguinte, a gente tem que exigir, como sociedade, que não se venha a indicar alguém, que não desfrute de um respeito em função desse todo o seu histórico técnico e dos seus posicionamentos anteriores também na política, por que não? Porque há uma mistura aí, e que tenha uma reputação, digamos assim, que possa ser discutida, né? Que nós a conheçamos e possamos discutir enquanto sociedade. Que não seja alguém que vai engavetar tudo quanto o governo, né? Daniel, interessante como o Marcos descreve o lado formal da escolha do PGR, e o que a gente viu hoje, não só hoje, mas hoje particularmente, é o engajamento de ministros do STF, nessa discussão a qual o Marcos acabou de se referir. Quer dizer, há um grau, não sei se é inusitado, Daniel, queria ouvir sua avaliação, de envolvimento do STF nessa escolha do presidente da República. Em parte porque algumas das figuras mais influentes dentro do STF querem ver encerrado o período no qual havia uma forte oposição entre o Procurador-Geral da República e o STF. Mas essa oposição continuou com o Aras, inclusive, cujos embates com o ministro Alexandre de Moraes ficaram famosos. Pelos bons ou pelos maus motivos, não importa, não estou entrando no mérito da questão. Este envolvimento do STF, Daniel, sugere uma tentativa de acomodação e retorno, acomodação no bom sentido, ok? De retorno à normalidade, entre aspas? Eu acho que tem cabeças diferentes ali no STF. Por exemplo, você tem uma cabeça que é a da ministra Rosa Weber, que está se aposentando daqui a alguns poucos dias, que tudo que ela faz é justamente não se envolver nesse tipo de construção política. Mas ela é a minoria, não vamos tirar pela exceção. A regra é que os ministros sim se envolvam. Agora, o que eu tenho percebido no Supremo, William, é que construiu-se ao longo dos últimos 4 anos uma insatisfação com a figura de Augusto Aras ou com o perfil da PGR sobre Augusto Aras, porque em diversos momentos houve esse embate muito claro entre PGR e Supremo, e a PGR ali vista como um par do executivo em muitas questões. Então, a interpretação consensual praticamente no Supremo é que durante a pandemia, quando se decreta estado de calamidade, vem Augusto Aras e diz, olha, isso é a antessala de um estado de defesa, ou quando Augusto Aras se cala e precisa ser provocado seguidamente pela ministra Carmen Lúcia para se posicionar contra algumas medidas do governo federal que não estava combatendo devidamente o desmatamento. Isso, na avaliação do Supremo, deixou com os ministros do STF um ônus muito alto para tomar medidas. Puxa, se os ministros do Supremo estavam tendo que decidir sem sequer a PGR se manifestar contra o governo, aumentava o custo reputacional, o custo de imagem, o custo STF perante a sociedade. E isso tem um pouco a ver com esse desgaste acumulado nos últimos anos entre correntes da sociedade das decisões do Supremo. Agora, só chamaria a atenção de um ponto que o professor Marcos Pérez levantou, que é preciso que o Senado também faça o seu papel, William. O Senado, as sabatinas têm sido muito frágeis, a gente tratou disso aqui na sexta-feira, as sabatinas têm sido muito frágeis, os senadores não têm colocado, não têm se manifestado devidamente nesses processos, elas têm sido pro forma e depois de um longo processo de beijamão por parte dos indicados que não se transformam numa régua ali dura de freios e contrapesos, do exercício dos freios e contrapesos para ver quem é essa pessoa, quais seus flancos, quais suas posturas, para que a sociedade tenha um mínimo de controle. Professor Marcos Pérez, para encerrar a nossa roda, você se associa a essa crítica que o Daniel acabou de fazer ao Senado? Creio que nós temos um costume no Brasil de não gerar grandes atritos nesse processo. E não é bom. Né? O bom é que o Legislativo, no caso o Senado, cumpra a sua função, faça o escrutínio da biografia desses candidatos, dos posicionamentos anteriores desses candidatos,
faça o bom debate. O importante é que o Senado cumpra a sua função de fazer o bom debate. A sociedade se beneficia muito quando o Senado não que ele faça uma oposição e inconteste a qualquer indicado, mas que ele escrutine, que ele investigue, que ele vá atrás e confira quem são efetivamente os candidatos e desnude isso para a sociedade, né? O legislativo ele exerce essa função de amplificador dos debates que a sociedade faz, ou até como dando a partida para determinados debates que a sociedade deveria fazer. Então, eu concordo com o Daniel que o Senado tem sido também muito dócil com relação a algumas indicações. Bem, nós estamos aqui num debate, estamos aqui provocando o Senado a ser menos dócil, pode ser que amanhã ele seja menos dócil em relação a esses indicados aí agora, a esse futuro indicado pelo presidente da República, né? Acho que é muito importante para a sociedade que não haja um acordão, né, entre todos esses poderosos, né? O Supremo Tribunal Federal vê com bons olhos, o Senado vê com bons olhos fulano de tal, o presidente da República vê com bons olhos. Quer dizer, quando esses três poderes da República estão assim, vendo com bons olhos sempre uma mesma pessoa, eu acho que quem perde nisso somos nós. Acho que a divergência nesse caso ela é importante, né? Não é necessária, porque há vezes que ela não, há pessoas que são incontestes, né? Mas eu acho que seria bastante útil que o debate acontecesse, que a gente fizesse, cada um de nós, né? A imprensa fizesse, o legislativo fizesse seus respectivos papéis numa democracia importante para o mundo, como é a democracia brasileira. Marcos Pérez, professor de Direito da USP, nosso agradecimento aqui do WW pela participação na nossa roda e boa noite, Marcos. Boa noite aos assinantes também, obrigado. Pessoal, a gente vai para o intervalo. Na volta, como é que o governo está querendo escapar de um espeto de 20 bilhões de reais gastos obrigatórios com saúde e educação? Até já.